Atenção, esse programa é apenas brincadeira. Não estamos propagando a xenofobia, nem muito menos odiamos os estados que estão sendo zoados. Se você não gostar da brincadeira, espere chegar o estado dos membros da bancada para vocês zoarem eles e mandarem eles tomar no cu. Mais uma vez eu reforço, o intuito do programa é apenas brincar com os estereótipos e tradições dos estados brasileiros. Não incentivamos a xenofobia. E sim, eu tô fazendo voz grossa para imitar o Hernani. Está naquela canoa que corta as águas de cá, presente neste caboclo que reme conhece esse mar. O sangue marajoara de valores culturais, dança, crença, batuque, representações teatrais. Está naquela canoa que corta as águas de cá, presente neste caboclo. Olá, homens das cavernas, tudo bem com vocês? Começando mais um Estado Crítico. Estado crítico muito massa que promete bastante sobre o Pará. Cara, tem muita coisa que eu quero falar sobre esse estado. E essa música que vocês estão ouvindo aí de abertura, olha só, nós estamos agora... Cara, eu tô me sentindo como o Hernani quando começou a divulgar aquelas bandas, saca? Que ele colocava. Tá, não tô falando que eu tô divulgando a banda porque eu sou alguma porra, não sou porra nenhuma, mas eu tô me sentindo honrado de ter uma banda original que desse estado que nós vamos falar, o Pará, que cedeu essa música através do ouvinte de um dos ouvintes que vai falar com a gente hoje. A banda se chama Arte e Mar e a música que vocês estão ouvindo é Shot de Boa Vista, do Everaldo Leitão. E eu vou colocar... eu vou tentar colocar essa música na descrição, se eu pudesse, a banda liberar e tal. Mas, enfim, uma banda muito foda que eu vou tentar aproveitar e trazer mais durante o programa, colocar outras músicas. Mas, enfim, programa de hoje sobre o estado do Pará e eu tenho hoje dois convidados ilustres. O primeiro é o convidado que fez isso aqui acontecer, que me procurou pra ter essa ideia foda de fazer o programa do Pará, que é o Marajó. Salve, Marajó, beleza, irmão? Beleza, caverna, boa noite, ouvintes, boa noite a todos os participantes aqui. Espero poder contribuir aí de forma positiva nessa grande live sobre o nosso estado tão querido do Pará. Isso, cara, vai ser foda demais. Muito obrigado por estar aqui. E também eu tenho aqui a presença ilustre do grande cacique, o cara mais based aí do meio católico, que tem a dupla do Cacique e do Eduardo do Esboço de Insanidade, que agora tem um programa sanatório lá no Nova Vertente. Fala, Cacique, beleza, irmão? Beleza, irmão. Boa noite aí pra todo mundo que tá escutando a gente, pra você também, pro Marajó e tudo mais. E bora ver aí, né, cara? Vamos ver o que vai sair disso aí. Cara, você acredita que eu descobri que você era paraense porque você se docuçou nos seus programas? Porque, tipo assim, eu não fazia ideia que tu era paraense. Aí, aconteceu que eu estava escutando o programa que vocês fizeram. Puta, eu acho que era do negócio lá do chapéu de alumínio. Aí, do nada, você solta alguma coisa sobre o Pará. Eu falei, puta, o Cacique é do Pará. Aí eu corri pro WhatsApp pra falar com o Eduardo. Pô, cara, vê se o Cacique não consegue participar do programa, que ia ser muito bom, cara. Obrigado por ter se docuçado, pô, Cacique. Não, mas não tinha como, porque a Operação Prata, ela é icônica demais nessa região, cara. Não tem como, não. Aí, falei, agora vamos descobrir. Pois é, cara. Enfim, boa noite a todo mundo do chat que tá chegando. Luiz, o Diego Viana, desculpa. O Mário Walter, Joelso, que é o nosso convidado. Shark B, o Knight, o Legionnaire. Salve, beleza, galera? Enfim. Bom, galera, vamos começar com a pergunta clássica. Eu sei que alguns ouvintes já devem estar de saco cheio dessa pergunta, mas eu preciso começar com ela, porque é através dela que a gente começa a desenvolver sobre outras coisas do estado. Lembrando que essa é a nossa live especial 24 horas
de comemoração aos 2.000 inscritos do Homem das Cavernas. Agradeço demais a todo mundo que tá no canal, que chegou no canal e gostou do conteúdo e que nós conseguimos alcançar esse número de 2.000 inscritos. E, enfim, a live tá começando agora e só vai terminar. Nós começamos às 10 horas da noite da sexta-feira e vai só terminar às 10 horas de amanhã. Só que, claro, eu não vou tancar essas 24 horas. Eu vou fazer apenas das 10 horas da noite até as 3 horas da manhã. Das 3 horas da manhã até as 9 horas vai ter outro host. E assim, por sequência, vamos ter 8 hosts para completar essa live de 24 horas, beleza? Bom, sem mais delongas, Cacique e Marajó, qual que é a vergonha do Pará? O que vocês pensam quando falam do Pará? Qual que é a coisa que na cabeça de vocês é mais zoada? Você fala assim, nossa, o paraense faz um... aliás, inclusive, eu só ouço falar em crime no Pará. Por isso que eu até coloquei o título de que... Será que o Pará é o Rio de Janeiro do Norte? só ouço negócio de crime, de problemas, assim, na segurança. Então, assim, além disso, ou podem falar um pouco mais sobre isso também, o que vocês acham de zoado no Pará? Começa pelo Marajó. Muito bem, Caverna. Eu acredito que é um problema nacional, né? Não só do Pará, mas é a questão da educação, né? O IDH, as pessoas têm uma concepção do todo do Pará muito, muito pequena, muito engessada. Eu, por acaso, vejo alguns documentários sobre plantações de açaí, que é uma forte cultura no Pará, produção de açaí, e eu vejo muitas pessoas que trabalham para pessoas que vieram de outros estados. Inclusive, teve um caso interessante que me ocorreu agora, de um funcionário que ele estava andando pelas plantações de açaí do patrão dele, e o repórter pergunta, né? E aí, o que o açaí mudou na sua vida? E o trabalhador diz, mudou muita coisa, mudou para bem. Depois que o japonês chegou aqui, as coisas melhoraram muito. O japonês era o dono da plantação. Quer dizer, um japonês vem lá do Japão ficar rico no Pará com plantação de açaí, e os paraenses, né, na sua grande maioria, agradecem. Graças a Deus que o japonês veio para cá. Então, eu acho que o que mais me envergonha é o IDH, é realmente a educação. E falo por conhecimento de causa, porque eu já tenho formação, fui para as escolas daqui não, né, lá da minha região. E, infelizmente, assim, é algo que eu considero até um crime, o que acontece nas salas de aulas, porque você não pode reprovar os alunos, né? É o primeiro ponto. Você não pode dar 0 na prova dos alunos. Você tem que dar uns pontos, você tem que dar um jeito de passar o aluno. E isso, para mim, é um crime, né? Porque você está enganando a pessoa ela está subindo de nível, quer dizer, ela chega no 3º ano, termina o ensino médio e, né, tá daquele jeito, né? Pronta para ser enganada por qualquer pessoa aí que esteja mal intencionada. E Sim. É isso. Cacique. Pô, assim, ele bateu num ponto interessante, né? Que é a questão do quanto você tem terras o suficiente no Pará que poderiam ser utilizadas por paraenses e, na verdade, não o são. É sempre por estrangeiro. E com estrangeiro não é só simplesmente gente que é da região sul do país ou é a galera mais rica que vem para cá e ter fazenda, coisa do gênero. Mas exatamente esse é o ponto. Gente de fora do país vem para cá, monta empresa, utiliza os incentivos fiscais que tem no Pará e tudo mais. E, tipo, vão ficando ricos com um tipo de exploração que é do solo brasileiro. E aí, qualquer cara que tente montar uma empresa que siga no mesmo ramo, no entanto, seja brasileiro, seja paraense, ele encontra uma série de burocracias muito mais rígidas e fortes do que quando o estrangeiro vem para cá e traz uma filial, entendeu? Exemplo, existe uma grande concentração de minério na região norte do Pará e, tipo assim, boa parte do ferro brasileiro se encontra ali, tem uma grande extração de ferro, e isso pouco é utilizado, de fato, na indústria paraense, porque a gente quase não tem. O litoral, cara, acho que o litoral paraense inteiro, boa parte da economia dele é de mercado, entendeu? E, no entanto, você tem terras o suficiente para explorar, para você poder extrair riquezas dali, seja com agronegócio, ou seja com mineração, e simplesmente não rola, não acontece. E aí,
os índices de desenvolvimento humano continuam baixíssimos, né? E a criminalidade vai lá para cima. Uma coisa que é fato é o seguinte: quando você olha o cenário do Rio de Janeiro, ou até mesmo de São Paulo, no Rio de Janeiro você tem uma violência que ela é muito visível, no sentido de que você tem as trocas de tiro, você tem a polícia subindo a favela, você tem os arrastões nas praias e tudo mais. Você enxerga aquilo ali e tal, e pessoas morrem, pessoas se machucam. Beleza. Em São Paulo você tem a série de pessoas que morrem em latrocínios, carros que são roubados tipo, em 10 minutos. O cara estacionou 10 minutos na frente de uma loja e o cara levou o carro dele. Então, assim, que é aquela coisa, né, de grande capital e tudo mais. No entanto, no Pará você tem muita questão de homicídio, cara. E assim, Belém não tá à toa, né? O Belém, Marajó, toda essa galera aí não tá à toa na questão entre as cidades mais perigosas, Paragominas, né? Não tá à toa nas cidades mais perigosas do Brasil, porque o índice de homicídio aqui é muito alto, entendeu? Então, tipo, tu tá andando na rua, dependendo do bairro onde você tá, é tranquilo. Mas facilmente você encontra as histórias da galera que mora mais na periferia de cada cidade, né? E você vai vendo, cara, que, tipo, as pessoas morrem a troco de nada ali. Teve um tempo que por todo o Pará era muito comum ter chacina, né? Então, tipo, eles chegavam em tal cidade, em tal bairro, e a galera de lá chacinava o pessoal. E demorava muitos anos até a galera resolver a questão de quem tinha feito a chacina, de quem era responsável, de quem era a galera, e por vezes ninguém ia preso, entendeu? E aí, existem algumas outras histórias interessantes, né? Sobre crimes violentos na região norte. E um deles que é meio bizarro, cara. É meio bizarro. É pirataria em rio. Cara, é muito louco como simplesmente você não tem, né, que dirá segurança dentro de qualquer capital paraense, você não tem segurança, qualquer cidade lá, suficiente. E o pessoal viaja de rio. Tem gente que vai morar nas regiões ribeirinhas, né? E tudo mais. E mesmo lá dentro existe criminalidade. E torna-se mais difícil, né, resolver aquele problema lá, porque os caras vão de barco de rio, né? E a partir do momento em que os caras alcançam a margem de rio, você já não tem mais como rastrear. Então, quando você tinha, acho que mais ou menos em 2006, 2007, assim, vez ou outra aparecia umas reportagens no Globo Repórter ainda, aquele programa que passava toda sexta-feira à noite, os caras falando sobre ratos d'água, né? E, cara, era foda, porque muita gente perdia mercadoria importante e muita gente, por conta desse tipo de violência, regiões que eram tipo vilas, vilarejos ribeirinhos, ficavam sem luz, sem energia e sem educação. Porque, tipo, ninguém queria ir pra lá. Tem uns caras armados subindo de barco e assaltando embarcações maiores. Não vou pra lá, entendeu? Cara, essa é meio feio. É meio feio aqui, meio feio. Uma coisa que eu vi muito, que eu vi um caso, né? Que uma vez eu estudei sobre acho que foram as 17 cidades mais perigosas do Brasil. Foi um caso que teve no Pará eu não lembro agora exatamente se era uma rebelião, se era um massacre, se era tipo assim, se eram várias pessoas que estavam fazendo assim, como é que se diz? Cometendo crimes, né, e vários homicídios, e até que o Pará teve que trazer policiais de outros estados para poder resolver a parada. Vocês lembram de algum caso assim emblemático que teve eu lembro que foram 49, se eu não me engano, ou foi 40 alguma coisa. Desculpa a minha burrice, é porque realmente faz um tempo que eu gravei esse programa, e foram 40 e poucos homicídios em pouco tempo. E tava todo mundo preocupado, tava em estado de alerta. Vocês lembram desse caso? Cara, eu acho que eu lembro. Só não lembro o nome do traficantezão em si. Mas, salvo engano, quem tava envolvido nessa operação era até o tal do Éder Mauro. Ele teve que atravessar, pegar o cara lá no Maranhão e tudo mais. E, assim, cada região do Brasil elas tem as suas facções criminosas. No Pará não foi diferente. A família do Norte, ela pega toda a região Norte, só que, diferente de como funciona no resto do país, aqui a parada ela não é tão hierarquizada assim. Por isso o fenômeno da chacina, né? O que acontece? Você não tem um líder central na família do Norte,
vez ou outra os caras estão se matando para assumir o poder, e por conta disso você tem essa grande onda de violência. E aí, quando algum grande criminoso assim é preso, algum grande traficante assim é preso, vira notícia, vira um feito bom para a polícia, né, no caso. E, assim, mesmo depois, né, de terem resolvido esse problema, a questão de certas chacinas rolarem não terminou. Então, muita coisa rola na periferia morre todo dia gente na bala, na Caraca. faca. Só que, se você parasse para noticiar todo dia os crimes que rolam, você não ia ter como, entendeu? Então, geralmente, aquilo que vai pro jornal são as coisas que mais chocam. Eu vou lembro de falar. Eu vou cometer um erro agora de fazer um comentário que vai soar esquisito para algumas pessoas, mas o cara que comanda a polícia no Pará é um angolano? Porque eu lembro que eu vi uma reportagem de um cara que tava respondendo sobre os crimes no Pará, né? Aí ele, não porque nós estamos resolvendo aqui, nós vamos contratar aqui um pouco mais de alguns policiais, né, para resolver essa questão com maior eficácia possível. E era um negão falando português assim. E eu pensei, caralho, maluco, meteram um angolano na polícia do Pará, bicho. Será que não é por isso que tá uma merda, não? Vocês sabem disso ou não? Cara, essa coisa eu nunca vi. Agora, uma das paradas que eu sei é secretário de prefeitura ligando pra chefe do Comando Vermelho pra pedir que parar de matar policial. Isso aí eu tô ligado. Caralho. E assim, é foda, porque geralmente todo esse problema de violência funciona da seguinte maneira, né? Quem assume o governo do estado, no caso o maluco atual é o Helder, ele vai usar a criminalidade dele a favor dele no seguinte sentido: você aumenta o policiamento, você controla o crime onde você consegue, onde é capaz, só que você não finaliza com o crime por completo. Ou seja, você coloca a sua polícia para agir em parceria com o crime. Então, o que acontecia? Recentemente estava rolando uma chacina em Coraci, se não me engano, e aí ele, por conta de todo esse envolvimento com o Comando Vermelho e tudo mais, ele meteu policiamento na rua. Só que o que acontece? O que era o que chamava atenção? É que se você vai fazer uma operação policial, você não dá o número exato de viaturas de policiais que você está colocando nas ruas, entendeu? Você não coloca os pontos, você não fala isso na televisão, e foi exatamente o que o maluco tinha feito. Então, assim, marginais morreram nessa troca, mas não morreu todo mundo que deveria ter morrido, entendeu? Porque nunca foi o interesse 100% dos governos que assumiram o Estado em acabar com as facções criminosas que estão aqui, mas sempre em trabalhar em parceria com elas até onde eles fossem capazes. E na prefeitura isso aí também rolou. Em certas cidades você tinha o jogo do bicho, que enfim, no Brasil já não dá cadeia, mas todo jogo do bicho de algumas cidades ele era controlado pelo Comando Vermelho. Aí tipo, porra, é aquela velha pergunta, né? Se eu sei, o meu vizinho sabe, o padeiro sabe, você acha que o Helder não sabe? Que o governador não sabe? Que o prefeito não sabe? Eles sabem, porra. Entendeu? Então, assim, essas coisas vão acontecendo e você vai vendo uma escala de problemas que você vai pensando, caralho, como é que resolve isso, sendo que, literalmente, a gente ainda tem problema com o esgoto a céu aberto? O Marajá sabe, ele tá ligado. O quanto de casinha que deve ter por aí, né, e tal, cujo o cheiro das fezes passa na frente da porta do cara. Isso não é raro. O cacique está se referindo aí a uma questão mais urbanizada, né? Como eu me encontro na zona mais rural da situação do Pará, os crimes acontecem sim, só que é num grau de perversidade um pouco mais agressivo, um pouco mais peculiar. Porque o que acontece? Minha cidade, por exemplo, atualmente ela tem por volta de 32 mil habitantes e conta com, se eu não me engano, são 6 policiais, ou se eu não me engano, 8. Não sei o número certo, eu sei que o número de policiais é o mesmo de 10 anos atrás. Então a população cresceu bastante e o policiamento continua o mesmo. E o que ocorre? Existe poucas viaturas, né? Existe poucas motos e poucas lanchas. Então o que acontecia antigamente? Logo quando começou essa onda de crimes ficar muito marcante nos rios,
o que o cidadão de bem podia fazer? Ele pegava a rabeta, que é como se fosse um barco, né? Só que sem a tolda, e pegava motor de caminhão, motor de carro e colocava no centro do barco. Então, quando ele avistava o ladrão, né, de longe, assim, aquele cara todo ali estranhão, o que ele tinha que fazer? Ele acelerava. Então, pô, lá vem um ladrão, acelera. E aí a gente conseguia fugir do ladrão. Só que hoje em dia, com o tanto de motores que tem aí, a variedade enorme, o preço cada vez, né, mais acessível, os ladrões se especializaram. Então, eles armam emboscadas, entendeu? E depois que eles pegam, cara, as coisas que acontecem com os cidadãos que são pegos, coisas assim, atrocidades. A praia da minha cidade mesmo, não é anormal chegar lá corpo, né? Chega um corpo, um barco achou um corpo em tal lugar, aí ele vai, desembarca, deixa o corpo lá na praia. Aí o pessoal da prefeitura vem com um carro de mão, né? Joga o corpo em cima e segue a caminho do cemitério, faz um caixão ali de tábua de refúgio, que é aquela tábua bem velha, né? Bem, sem preparo, sem nada. Então, eu vou dar exemplo do padre da minha cidade. Ele se deslocava de uma comunidade para outra, pelos rios, em uma lancha. E os ladrões pegaram ele no meio da Bahia. Para quem não sabe, Bahia é como se fosse um descampado, onde para você ver a outra margem, você tem que fazer força, porque a outra margem está muito longe. Então, assim, uma grande área de água, e simplesmente jogaram o padre lá na água, meu. Jogaram o padre na água e levaram a voadeira embora. Aí foram embora e esse padre ficou lá boiando, e foi por pouco que ele não morreu. Outros casos também já eu ouvi falar, inclusive eu fui tocar em uma comunidade, né? E existia lá uma casa abandonada. Só que a casa estava em condições, né? E eu me questionei, o que pode ter sido, né? Perguntei para alguns moradores locais, eles me disseram que os vagabundos entraram ali, armados, né? Fizeram de refém os moradores, amarraram todo mundo, jogaram gasolina nas pessoas e fizeram ali as maiores atrocidades que você pode imaginar contra um ser humano, certo? E outro caso que houve na ilha da frente onde a minha cidade fica numa ilha. Na ilha da frente, os bandidos da cidade foram roubar nessa ilha. E os moradores locais pegaram esses bandidos e deram muita porrada, e eles decidiram que eles iam eliminar esses bandidos. Só que o que acontece? Essas pessoas do interior, elas não têm arma igual como é no Rio de Janeiro, AR-15, blá blá blá, não. É aquelas garrucheiras, aquelas, né, fogo na bunda, basicamente, que eles usam, né? Então é aquela espingarda feita com uma perna de cadeira, entendeu? O cano é uma perna de cadeira. Caraca, os caras são MacGyver. Exatamente. E então eles conseguiram eliminar todos, e o último dos bandidos se fingiu de morto. E ele tava com um tiro na cara dessas espingardas. Ele se fingiu de morto, né? E acabou que a polícia foi lá, recolheu os corpos, né? E o cara estava vivo. E esse cara não foi ao julgamento. Esses moradores da ilha da frente, a partir daquele dia, nunca mais tiveram paz, né? Porque, de certa forma, o que ficou vivo sabia quem eram aquelas pessoas, né? E ficou aquele clima assim horrível, né? E agora, por último, antes de eu sair de lá em 2020, eu ainda não tinha ouvido falar de registros sobre organizações criminosas do Rio de Janeiro, mas agora lá é o que mais tem. Todo mundo é do PCC ou é do Comando Vermelho, entendeu? Então, assim, é uma guerra declarada, né? Só que, infelizmente, ninguém fala, ninguém chega com o filho e diz assim: meu filho, nosso estado, ele vive em guerra, entendeu? Existe o lado A, lado B, lado C, entendeu? Esses daqui fazem dessa forma, esses daqui fazem dessa. Então, vamos nos defender, vamos nos preparar. E aí eu vejo que muita gente sofre esse tipo de atentado porque fica imaginando, porra, né? Aconteceu com meu vizinho, mas comigo não. Eu sou diferente, né? Porque eu tenho, né? Eu tenho isso, tenho aquilo, mas comigo não. Então isso me entristece muito, porque muitas das coisas que acontecem lá são desgraças evitáveis, ou pelo menos que a pessoa pode se prevenir. Se prevenir como? Porra,
instala um poste de luz, né? Compra um cachorro, arruma um cachorro, né? Que no Pará ninguém compra cachorro. Quer dizer, a maioria das pessoas não compra. E é desse jeito. Isso é a coisa assim que me entristece e me envergonha no nosso estado. Literalmente dava pra resolver o problema ainda era resolvível antes de você precisar de tomar medidas mais drásticas, entendeu? Dava pra ajudar a diminuir esses focos de criminalidade que tem, tanto no interior quanto nas zonas urbanas, sem necessariamente você precisar fazer uma mega operação, como é em áreas em que tipo, a criminalidade já tá muito mais bem armada, entendeu? Só que simplesmente não fazem. Simplesmente, porra, demoraram muito tempo pra concluir um tal de BRT aí, mano. Demoram tanto tempo pra fechar buraco em rua, entendeu? Tipo assim, Exatamente. eles têm uma lógica. Ó, vocês estão parecendo muito com o Rio de Janeiro, cara. Até BRT vocês têm, cara. Puta que pariu, cara. Vocês estão de parabéns, viu? É foda. Não, é Porra, foda. o transporte mais alto pelo Carioca é o BRT. E assim, né, cara? Eu lembro bem que. Não sei se já saiu de moda, mas talvez a galera ainda use esse tipo de método. Mas é a questão tipo, de você ter licitação em empreiteira, né? Tinha um cara que morava por aqui por perto, que ele era engenheiro. E boa parte da questão da grana que ele fazia com a família dele advinha de desvio de verba de licitação em restauração de patrimônio público, patrimônio histórico da cidade, do que é que fosse. E a empreiteira dele tava lá. E assim, pergunta, vai ver quanto é que custa a porra do BRT, né? Vai ver quanto é que custa a porra de uma estrada asfaltada. É muito mais caro pro serviço que é feito. Então, tipo, não tem como, cara. Passa 4 anos e tal, o pessoal fica puto, o pessoal fala, não sei o que, faz isso, faz aquilo, outro. Mas, literalmente, todo mundo continua sendo enganado. Todo mundo tem a ilusão de escolha, né? E eu fiquei, mano, é uma coisa que eu fiquei muito puto. Talvez o Marajó tenha prestado atenção nisso. Que foi quando começou o lockdown na região do Pará. E todo mundo tava chamando o Helder de Rei do Norte. No dia seguinte. Chamando o Helder de Rei do Norte. E até hoje, ele não deu resposta sobre os respiradores que ele desviou lá em Manaus. Exatamente. Até hoje ele não respondeu sobre essa porra. E tem gente ainda chamando filha da puta de Rei do Norte, entendeu? Cara, o Pará, perdoe-me o verbo intancável, mas eu vou ter que falar. Ele é intancável no nível político, no nível criminoso, no nível mulher também. Não dá. Não Opa! dá. Aí eu já não sou totalmente... Olha aí. Será que a honradinha tá no Pará? É porque tem um problema. Pelo menos em questão de fenótipo. ou tipo, ela literalmente, pô, uma índia muito bonita, ou o resultado é tigresa VIP total, mano. Aí não dá. Aí não dá. Pô, mas aí como é que é o lance da hipergamia, né? Tem muito feminismo aí e tal, como é que é? Muito TikTok? Se quiser completar, Marajó, eu vou logo atrás de você, agora a gente vai falar das coisas boas, então? Porque se for pra terminar as coisas ruins, então a gente entra nas coisas boas e aí daqui... A gente vai pras coisas boas, depois a gente volta pras ruins. Beleza. Cara, as mulheres, não vou falar aqui que eu não tô lá, né? Mas as mulheres lá, eu vejo... Primeiro, eu vim ter contato com a Red Pill profunda, aquela coisa mesmo da hipergamia, né? Limpa ali, lúcida, depois que eu saí do meu estado, né? Depois que eu vim conhecer o Rio de Janeiro, depois que eu vim conhecer esses outros estados onde o atrito social tá muito mais desgastante, né? E aí sim a gente consegue ver nitidamente ali a hipergamia, a manjinice, o cavaleirismo branco. Mas eu digo e me arrisco a dizer que no Pará essa coisa é muito menos visível. Mas você não percebe da forma como é dita nos canais, da forma como é passado nos vídeos. É aquela coisa, é sempre uma roleta russa, é sempre uma arma apontada para sua cabeça. Mas eu te confesso que dos meus 18